Boa noite, estamos ao vivo, aguardando a presença dos amados para a gente começar essa live, né? E também para a gente orar, né, pelo nosso país e pedir o socorro do Senhor. Então, estou aqui no aguardo, falando sobre tempo de despertar do sono. O que significa despertar do sono? Então, vou pegar o texto base de Romanos, capítulo... Oi, Marlene, bem-vinda, Rose. Então, vocês fiéis, mulheres de Deus poderosas que me assistem, que Deus nos ajude, nos dê graça, nos dê sabedoria e faça com que a sua palavra se espalhe por esse mundo. Então, Sarinha, bem-vinda. Então, nós vamos ler, quero ler a passagem de Romanos, capítulo 13, Andréia, olá, Márcia, bem-vinda, capítulo 13 de Romanos, a partir do versículo 11. Então, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, be my guest, bem-vinda também, Marli. Romanos 13, a partir do versículo 11. E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Paulo, escrevendo aos irmãos, ele começa falando, e digo isto, vou dizer algo para vocês especial, conhecendo o tempo. Que tempo que Paulo se refere aqui na carta de Romanos 13? Os tempos e as épocas. Precisamos conhecer o tempo que a gente vive. Precisamos discernir os tempos, precisamos estar atento aos tempos e às épocas, porque o tempo que nós temos hoje, ele vai passar. Essa era, esse tempo, esse aion, esse momento vai passar. Quando Jesus vier e inaugurar o reino de Deus, que vai encher todo o universo, esse tempo que agora temos vai mudar, porque nós teremos novos céus e nova terra em que habite a justiça. Eu não sei se vai ser do mesmo modo como é a terra, com certeza não é igual à terra atual, então até os tempos vão mudar. Então, conhecendo, discernindo, entendendo o tempo que a gente vive. Ontem eu disse sobre o equilíbrio, Tem gente que fica marcando data para a volta de Jesus, ou dizendo ele vem hoje, ele vem amanhã, ele vem na minha geração. Eu tenho ouvido isso por 40 anos. 40 anos acabei de fazer de convertido, eu tenho ouvido palavras desse tipo desde o princípio. Então, quando ele virá, quando ele determinar, quando ele quiser, quando ele terminar o tempo da restauração de tudo,
quando ele completar a sua obra na terra, porque atualmente, por que Deus demora? Resposta simples, porque ele é paciente para conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Né? Deus quer que haja arrependimento, porque Ele quer que todos sejam salvos, Ele quer salvar. Jesus morreu por isso. Então, Ele clama, Ele ordena, em Atos 17, 30 e 31, diz que Ele ordena que o homem se arrependa, porque Ele determinou um dia que Ele vai julgar o mundo segundo um homem que Ele ressuscitou de entre os mortos, Jesus Cristo. Então Jesus será o juiz. Ele diz: quando vier o Filho do Homem, então se assentará no seu trono de glória. Trono de glória é um trono celestial que enche todas as coisas. Não é uma cadeirinha na terra. É muito mais do que isso. Então, conhecendo o tempo, né, Jesus falou dos sinais da vinda dele, o princípio de dores. A mulher, quando está de parto, ela fica cada vez mais ofegante e as coisas vão encurtando até que dá à luz o filho. Assim o tempo que a gente vive, tem tido sinais, né? Então o tempo está aí. E Paulo diz: já é hora de despertar do sono. Outro texto fala: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. É hora de acordar. O sono, enquanto dorme, você não tem percepção das coisas ao seu redor. Mas quando você está acordado, você vê, você ouve. Então desperta do sono, acorda para a realidade que Jesus Cristo é o Senhor, acorda para a realidade, a necessidade de mudar de vida, a necessidade de que haja um avivamento no seu coração, a necessidade para clamar: vem Senhor, toma posse da minha vida, muda a minha vida, tira a minha vida do pecado para a sua luz, das trevas para o reino do Filho, do seu amor. E se você abre o coração e pede a ajuda do Senhor, Ele te transporta de reino. Ele te livra da escravidão do pecado e te coroa de graça e de misericórdia. Então, amados, é hora de despertar do sono. Já é tempo. Paulo fala no tempo dele que já era tempo. Por que Paulo diz isso? Há 2000 anos atrás, quase, ele falou isso. Por que ele disse isso no tempo dele? Porque ele não conhecia todos os meandros da equação divina, do tempo de Deus, da volta de Cristo. Ele podia crer que Cristo iria voltar no seu próprio tempo, porque para ele o anticristo já estava na terra. Roma começou a perseguir os cristãos. Ele foi preso 2 vezes até morrer, segundo a tradição, morrer decapitado em Roma, como cidadão romano, condenado por pregar o evangelho. Então Paulo, ele já falava para os irmãos daquele tempo para despertar do sono. Imagina nós que estamos cada dia mais perto do retorno de Cristo. Desperta, acorda, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Vai para a palavra de Deus, checa as coisas, vê se são assim de verdade e muda de vida, né? E o que significa despertar do sono? Ele fala, despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, de quando a fé de Cristo nos foi oferecida pelo Pai, e nós abrimos o coração e abraçamos a fé, e fomos justificados. Tendo sido justificados por essa fé, passamos a ter paz com Deus, fomos reconciliados com Deus. Éramos inimigos de Deus pelas nossas más obras, mas agora Ele nos reconciliou com Ele. Então a nossa salvação está mais perto. Nós estamos 2000 anos
na frente de Paulo. E Paulo já almejava a volta de Cristo. Ele diz que ele amava a volta de Cristo e desde já a coroa da justiça estava reservada para ele e para todo aquele que ama a volta de Cristo. Por quê? Porque eu quero ver a Cristo. Eu quero estar com Cristo. Melhor coisa é estar com Cristo. Muito melhor do que estar na terra. É estar na eternidade, é ser absorvido pela vida. Então Paulo tinha esse objetivo de vida. E ele podia dizer, a salvação está mais perto de nós. Imagina nós, que estamos 2000 anos à frente. E os sinais estão saltitando ao nosso redor. E nós estamos observando o cenário do mundo, como eu disse, desde segunda-feira. O palco está sendo montado, os atores estão sendo colocados, cada um no seu lugar. E tudo isso é feito pelo Senhor. Irmãos, o Senhor tem controle e domínio sobre a história. O Senhor é quem escreve a história. O Senhor é que faz toda a vontade dele, como ele disse pelo profeta Isaías, eu farei toda a minha vontade. Não pensa que são os homens que determinam as coisas. Não fica com essa vã filosofia, porque isso não é teologia, essa vã filosofia de eu determino o meu dia. Não, quem determina o seu dia é Cristo Jesus, o Senhor, porque Ele pode, Ele tem você nas palmas da mão dele. Então, amados, se a nossa salvação está mais perto, o que nós precisamos fazer? Né? A primeira coisa que Paulo fala no versículo 12 de Romanos 13, versículo 12, é que a noite é avançada e o dia está próximo. O que é a noite avançada? Né? As trevas estão cobrindo o mundo. O pecado está se espalhando numa velocidade incrível sobre esse mundo. Né? Pecado para todo lado. Deus vai chegar o momento que ele vai fechar a porta. Então a noite está avançada, as trevas estão tomando a terra, né? Mas o dia está próximo. O dia de Cristo está próximo. O dia da vitória está próximo. O dia da manifestação do justo juízo de Deus está próximo. O dia da ressurreição dos mortos está próximo. O dia da ressurreição dos mortos, do arrebatamento dos vivos está próximo, né? Porque a noite está avançada. Jesus disse, quando ele vier, porventura haverá fé no mundo, é melhor você aperfeiçoar a sua fé pela obediência à verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. É melhor você esconder, entesourar a palavra de Deus no seu coração, para que a sua fé seja aperfeiçoada e você aprenda como nunca a usar a fé amando, amando, amando. E aí Paulo diz o que a gente deve fazer nesse tempo: rejeitar, pois, as obras das trevas. Não deixe as trevas entrarem na sua casa. Não ponha coisa injusta diante dos seus olhos. Não compartilhe das coisas desse mundo que são trevas. Né? Não fica preso em televisão, filmes, coisas pornográficas, coisas de violência, coisas que não dão glória a Deus. Não ame a violência, não ame a sensualidade, não ame as coisas que o mundo ama, não ande em glutonarias, né? Não ande em bebedice, não ande em desonestidade, não ande em dissoluções, que é imoralidade sexual e depravação, não ande em contendas, inveja, né? Não tenha ninguém como inimigo, procure consertar a sua vida com as pessoas, não tenha mágoa de ninguém, não guarde mágoa de ninguém, perdoe e você será perdoado. Esse é um tempo de liberar perdão
de dar e receber perdão. Né? Se você ofendeu alguém, peça perdão. Né? Não seja soberbo, não seja orgulhoso, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus e Ele te exaltará. E aí Paulo diz, rejeitemos, pois, essas obras, obras da carne, obras das trevas, porque Satanás anda assim de mão dada com as trevas e com a carne. Ele quer te manipular, ele quer te tentar, ele quer levar os membros do seu corpo ao pecado, a começar no principal deles, que são seus olhos, e o segundo tão importante, que é a sua mente, né? Seus sentidos, olhos e mente. Entra pelos olhos, trabalha nos pensamentos e vira pecado. Então, rejeita isso e se vista de uma nova veste. Ele diz, armas da luz, né? Das armas da luz. A arma da justiça, que cobre você, o capacete da salvação, o cinto da verdade, andando em verdade, em justiça, em honestidade, em integridade, né? Isso é se revestir do Senhor Jesus Cristo, é tomar uma nova veste, né? Olha aqui como eu estou bonito, né? Tomar uma nova veste, mas só que essa veste é Cristo. Essa tem um sentido de você, uma elegância. Quando você se reveste de Cristo, você tem uma elegância espiritual. Não tem nada a ver com vestimenta, tem a ver com vestimenta de Cristo, que começa no interior do seu coração e te faz ser uma pessoa mais verdadeira, mais justa, mais honesta, mais amorosa, né? Independente do seu jeito de ser, porque é o fruto do Espírito Santo na sua vida. Quando você pega e se reveste de Cristo, você tem um andar semelhante ao de Cristo. João falou, como Ele é, somos nós nesse mundo. Você começa a andar como Jesus, você começa a abençoar pessoas, tocar pessoas, amar pessoas. E isso é maravilhoso, é um tempo de amar, de servir. A gente hoje eu assisti um vídeo que alguém me mandou de umas crianças se abraçando. Falei, meu Deus, como eu estou com saudade de abraçar um monte de gente, de beijar muitas pessoas, de abraçar assim bem de pertinho meus netos, que eu estou morrendo de saudade deles, de abraçar meus filhos, de tê-los perto de mim, de abraçar meus irmãos, de abraçar minha mãe, de abraçar meus irmãos de carne, né? Saudades, mas esse momento vai passar, né? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. E por último, na passagem que eu li, fala assim, não tenhais cuidado da carne em suas cobiças, ou seja, não fique premeditando como satisfazer a sua carne. Hoje eu vou deitar e rolar, hoje eu vou, tomar aquela, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Para o mundo isso é normal, mas não para nós, né? Para nós o normal é a palavra do Senhor, o normal é a oração, o normal é falar coisas boas, de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro que compus, a minha língua é como a pena de um hábil escritor, tu és o mais formoso dentre os filhos dos homens, por isso a graça se derramou sobre os seus lábios. Cinja tua espada à coxa, ó herói, e nessa cavalgada cavalga pela causa da justiça e da verdade. Disse o Senhor a mim falou, haverá um justo que domine sobre os homens, e ele será como a luz da manhã quando sai o sol,
da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. E esse justo tem um nome, o nome dele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o nosso Redentor, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a fonte das águas vivas, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é tudo em todos, Ele é aquele que derramou o sangue naquela cruz para nos libertar do pecado e da morte. Ele é aquele que quebrou as cadeias do jugo da escravidão, das cadeias do pecado que pesavam sobre nós e nos resgatou da nossa vã maneira de viver e nos deu a vida eterna. Ele é Jesus, Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e que João disse, as nossas mãos tocaram a respeito do Verbo da vida. É Ele, irmãos, é Ele, somente Ele. Então, queridos, encerramos a semana, ministrei de segunda até sábado sobre esse momento que vivemos. Falei na segunda sobre o momento profético, vim falando sobre hoje o despertar do sono, ninguém te engane. Essa sequência toda está aí no Facebook, eu tenho publicado também lá no meu canal de YouTube. Agora eu estou youtuber, William Robson Leite, você pode ir lá que eu estou publicando lá também. E eu quero te encorajar, se você não está podendo ou não prega aí, pega essa palavra e compartilha aí no seu Facebook, espalha isso, vamos crer que Deus vai tocar pessoas, que pessoas ouvindo a palavra dele sejam salvas em nome de Jesus. O que é necessário para terminar? Para que o homem seja salvo, O que é necessário? É necessário que ele ouça a palavra de Deus, reconheça que é um pecador e se arrependa. A maior figura disso é aquele homem que subiu ao templo para orar. E ele orava batendo no peito e dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E um outro religioso também foi orar. Ele falava, eu nem sou como esse homem aí, eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo. E Jesus disse, o primeiro foi justificado e o segundo foi rejeitado. Então, irmãos, é tempo de arrependimento, é tempo de conversão, é tempo de crer em milagres, em nome de Jesus. Eu quero orar, quero lembrar para vocês que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ele convocou a igreja para um jejum, ele convocou todo aquele que tem fé, que crê, para jejuar, como aconteceu em Nínive, quando o rei de Nínive fez uma convocação, até os animais jejuaram. O rei, naquela época, o que o rei falava era lei. Hoje no Brasil, o que o rei fala, o que o nosso presidente fala é crítica. É incrível. As pessoas estão tentando tirar o Bolsonaro da presidência no meio dessa crise toda. Ao invés de todos se unirem contra o inimigo comum, eles querem usar o inimigo para seu benefício próprio. Mas nós vamos orar pelo nosso presidente. Não é porque eu sou bolsonarista, mas é porque eu creio na palavra de Deus e ela ordena que a gente ore. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia dele e vamos jejuar amanhã. É impensável um crente que não faça isso, Seu presidente convocou, então jejue do modo que você puder. Vamos orar. Se você ainda está comigo aí do outro lado da tela, ore junto, clame a Deus junto, vamos clamar para que essa praga passe. Continuo com aquele versículo na mente. Esconde-me à sombra das tuas asas,
até que passem as calamidades. Deus, em nome de Jesus, queremos clamar pelo nosso país. Quero clamar primeiro pelo nosso presidente, como o Senhor ordenou pelos reis. Quero clamar pelos que estão em iminência, né? Presidente da Câmara, do Senado, do Supremo, os governadores, os prefeitos. Tem misericórdia deles, Senhor. Dá a eles sabedoria, o temor do Senhor. Hoje eu vi uma coisa que me tocou, maravilhosa, né? Compartilhei aí no Facebook vários presidentes de várias nações. Me lembro do Paraguai, de El Salvador, de outras nações dos Estados Unidos, todos pedindo oração. Um inclusive citou aquela palavra do Senhor que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, jejuar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Oh Deus, ouve do céu nosso clamor, Senhor. Amém. Socorro por essa nação, socorro pelas pessoas que estão sofrendo, socorro por aqueles que estão morrendo. Dá aos médicos graça, sabedoria para achar caminhos de cura. Em nome de Jesus, nós te pedimos ajuda e socorro bem presente na tribulação, porque não há um Deus como o Senhor que pode livrar, que pode libertar, que pode curar. Nós confiamos no Senhor, nós por isso oferecemos nossa oração a Ti, crendo que o Senhor nos ouve. Nós lembramos também de outros países que estão sofrendo demais, muitos mortos. Estados Unidos hoje, a Nova York, América, lá muita gente sofrendo, morrendo, e outros lugares como Espanha, Itália. Oh Deus, tem misericórdia desse povo, Senhor, e tem misericórdia de nós. Como nos levantaremos como nação? Nós somos pequenos, precisamos da sua ajuda. Obrigado. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amados. Então, vou encerrar agora.